Capítulo 81. Besta mítica. 4. Obrigada, humano. Disponha. O que aconteceu com aqueles humanos patéticos que levaram minha criança? Estão mortos, queimei seus cadáveres apenas no caso de alguém estar atrás deles. Uma pena. Eu deveria ter acabado com a vida deles pessoalmente. A Fênix planejava ir atrás dos ladrões depois que seus ovos chocassem, mas se tivessem fugido para um andar diferente, ela não seria capaz de encontrá-los. E mesmo que conseguisse recuperar seu filho perdido, havia a possibilidade de que o filhote não a reconhecesse como sua mãe. Em muitos aspectos, ela teve sorte do ovo ter aparecido para ajudá-la a trazer seu ovo de volta antes de chocar. Mas isso não importa, pois minha criança voltou para mim graças a você. A Fênix olhou para Yonvo atentamente. A figura dele refletia nos seus grandes olhos amarelos. Agora, é hora de cumprir a promessa que fiz. Vou conceder o seu pedido. É a chama da vida. Sim, e você sabe o que ela é. Sei que é o poder da sua própria existência. A Fênix era uma criatura que se originava do fogo e morria nele, e a chama que simbolizava a ressurreição da Fênix era chamada de chama da vida ou fogo sagrado. Se você serve um deus ou um demônio, é melhor falar logo porque minha chama vai te prejudicar. Não sirvo a ninguém. Essa era outra razão pela qual Yonvo tinha recusado a oferta de Hermes. A energia sagrada do fogo sagrado não conseguia harmonizar com a energia sagrada de um deus, já que a energia da Fênix era primitiva por natureza, enquanto os deuses tinham uma energia refinada. Ótimo. Ela é para o ovo da besta que você possui? Sim. Entendi. Geralmente testo todos aqueles que querem a chama da vida, mas já que você já provou a si mesmo, vou conceder a chama agora. Além disso, acredito que teria passado no teste com facilidade. Muitíssimo obrigado. Você recebeu o favor da Fênix. A afinidade com a Fênix aumentou em 200 pontos. A Fênix será menos cautelosa com você. Você recebeu a qualificação para a missão Chama da Vida. Missão oculta, teste da Fênix, concluída. Você alcançou uma conquista que não é facilmente realizada. Karma adicional será fornecido. Você adquiriu 1.500 pontos de karma. Você adquiriu 1.000 pontos adicionais de karma. Em uma situação normal, Yonvo teria recebido um teste que teria consumido uma quantidade considerável de tempo, mesmo que não fosse muito difícil para ele, como a Fênix disse. Assim, foi uma boa notícia poder pular a missão. No entanto, se deseja receber a chama, precisará criar um recipiente adequado para contê-la. Você recebeu uma nova missão. Missão oculta, Chama da Vida. Descrição. A chama da vida, a fonte do poder ilimitado da Fênix, requer um recipiente especial para conter sua propriedade inextinguível. Reúna materiais de monstros espalhados pelo mundo dos sonhos e complete o recipiente para carregar a chama da vida. Lista de itens necessários: ovo do albatroz, 0,5. Maçã da serpente sombria, 0,80. Coração do dragão inferior, 0,1. Limite de tempo, 100. Recompensa: o favor da Fênix, chama da vida. Yonvo estalou a língua enquanto olhava para a lista. Então é verdade que é mais difícil fazer o recipiente do que passar no teste. Se havia cerca de 50 itens diferentes e necessários para fazer o recipiente. Todos eram adquiríveis no 11º andar, mas alguns eram bem difíceis de adquirir. Ainda assim, se pudesse obter a chama da vida, valeria a pena o esforço. Agora, se você terminou, deixe-me ficar a sós com meus filhos. Volte quando estiver pronto. Era hora dos ovos chocarem. Yonvo recuou silenciosamente com uma reverência. Yonvo montou o acampamento não muito longe do covil da Fênix e então começou a construir seu próprio ninho para seu ovo de besta. Embora ainda seja um ovo, é sensível ao ambiente e pode ser afetado por ele. Para chocar uma boa besta, a primeira coisa que fiz foi criar um ambiente tranquilo, confortável e sem estresse. Yonvo reuniu todos os itens anotados no diário para construir um ninho. Ele estabeleceu uma base sólida usando galhos de árvores de alcas e cobriu com folhas de arbustos arejados.
Para evitar que outras bestas se aproximassem do ovo, espalhou a seiva de uma árvore carnívora no chão ao redor do ninho. Em seguida, lavou o ovo com água que tinha tirado de uma nascente próxima. Não posso acreditar que estou fazendo isso. Ele suspirou pesadamente ao pensar na tarefa em que ele era completamente inadequado. Mas, naquele momento, o ovo estremeceu pela primeira vez. Surpreso com o movimento, Ion-Vou se encolheu um pouco, mas logo voltou a construir um ninho. Um sorriso diabólico apareceu no rosto dele. Ion-Vou colocou o ninho à beira de uma árvore gigante para que seu ovo pudesse sentir a brisa. Embora não pudesse ler seus pensamentos, tinha a sensação de que o ovo gostou da localização. Bem, isso é o suficiente por enquanto. Ele sacudiu a sujeira das mãos e se levantou. Era hora de verificar os artefatos que recebeu como recompensas. Deve ter 8 itens, se me lembro bem. Tinha o anel de gelo, a crista de caveira, a lança de bambu de Kratuka e assim por diante. Ion-Vou pegou os itens e começou a examinar com olhos dracônicos. Alguns minutos depois, agarrou um brinco de caveira do tamanho de uma unha com uma pequena joia na boca. Este é o único item útil. Crista de caveira. Classificação: equipamento auxiliar. Rank D. Descrição: um brinco feito do crânio de um jogador que era um xamã quando ainda estava vivo. Era um grande artefato quando foi feito pela primeira vez, mas o tempo desgastou seu poder. Mas é possível retornar à sua glória passada se levado a um ferreiro habilidoso. Grito do xamã. A alma do xamã foi ligada à caveira e constantemente grita de dor. Seu grito pôde amplificar um pouco a mana do elemento tenebroso. A crista de caveira não era o melhor item entre os artefatos que tinha recebido. Na verdade, era objetivamente o pior. Até mesmo para alguém como Ion-Vou, que podia usar mana de elemento tenebroso, um artefato com o efeito de fortalecimento tão pequeno quase não tinha valor. Contudo, houve um aspecto que chamou sua atenção. A alma de um xamã está presa dentro disso. Era uma ótima oportunidade para testar as novas opções da pulseira preta. Acho que não é mais exatamente uma pulseira. Ion-Vou riu enquanto olhava para a corrente preta enrolada no braço direito. Sem mais delongas, ativou os olhos dracônicos mais uma vez e se concentrou na crista de caveira. Kiara. Como esperava, uma alma horrivelmente desfigurada se espreitava dentro do brinco, presa por tanto tempo que perdeu tudo sobre si mesma, com exceção do ressentimento. Ion-Vou apertou o brinco e abriu seu circuito mágico, convertendo cerca de 30 das 150 almas em mana de elemento tenebroso e injetando no brinco. À medida que a energia tenebrosa e obscura permeava a crista de caveira, o crânio desgastado ficou preto enquanto a joia na sua boca começava a brilhar com uma luz brilhante. Os gritos grotescos da alma ficaram cada vez mais altos. Kiara. Então, de repente, uma explosão de luz saiu da joia, e a crista de caveira se desintegrou em poeira. Logo, uma rajada de vento de repente começou a soprar de todas as direções, convergindo para a localização do brinco despedaçado. Um fantasma logo apareceu no centro do redemoinho. Ion-Vou conseguiu criar um espírito familiar usando a segunda opção do desespero do Rei Obscuro. O rosto retorcido brilhava com uma luz fria e fraca, e a alma do xamã continuou gritando de dor, apesar de se tornar um espírito familiar. Parecia que a mente do xamã ainda não tinha se recuperado do trauma que sofreu do tempo que passou preso dentro do brinco, já que o espírito tremeu como se estivesse olhando para algo aterrorizante. Talvez o xamã tenha sido morto e comido por um monstro. A testa do Ion-Vou se enrugou em desconfiança quando percebeu quão danificado o espírito estava. No entanto, não tinha como voltar atrás, então suspirou e se aproximou lentamente. Espero que dê certo. Ion-Vou levantou as mãos e agarrou a cabeça do espírito. Ele lutou para se libertar do agarro, mas forçou o espírito a olhar nos seus olhos. Me obedeça. Me obedeça. Ion-Vou injetou sua mana no espírito e repetiu o comando repetidamente, enquanto a persistência do espírito ficava mais furiosa, como se estivesse tendo um ataque. Assim que ele estava começando a pensar que não estava funcionando, o espírito começou a gritar frases coerentes. Eu não quero morrer.
Não quero morrer. Não quero morrer. Obedeça. Vendo um raio de esperança, Yonvou gritou mais uma vez. Os gritos e lutas do espírito pararam completamente, e de repente mudou de uma cor branca e obscura para um preto breu. Os olhos do espírito ficaram claros e agora olhavam de volta para Yonvou. Ele conseguiu controlá-lo. Embora não pudesse ver, sentiu uma corda o conectando ao espírito. Então é assim que é ter um espírito familiar. Yonvou olhou para seu novo espírito familiar e deu uma ordem. Se sente. PSSS. Por um segundo, o espírito olhou fixamente para Yonvou, depois se abaixou no chão. Curioso, começou a dar mais ordens, como levante-se e gire. No início, foram comandos simples. Vá naquela árvore, toque ela e volte o mais rápido que puder. Em seguida, ficaram mais complexos. Está vendo aquelas frutas na árvore? Pegue elas e coloque na minha bolsa. O espírito familiar seguiu todos os comandos do Yonvou sem nenhuma reclamação. Até conseguiu lançar um feitiço simples para colher a fruta que estava pendurada no alto de uma árvore. Embora não pudesse mais usar magia de nível superior, não tinha problemas em usar de nível inferior. O espírito familiar não mostrou nenhum sinal de desobediência e nem mesmo expressou sua opinião. Parecia mesmo um servo leal. Yonvou fez mais alguns experimentos. Primeiro, verificou sua velocidade e viu que a máxima era apenas um pouco mais lenta do que a sua quando usava passo relâmpago. Em seguida, verificou o alcance do espírito familiar. Poderia executar os comandos dele a até 100 metros de distância. Quanto mais longe o espírito familiar estava, Yonvou sentia cada vez mais fina a corda invisível que o conectava ao espírito. Quando o espírito familiar estava longe o suficiente para que Yonvou quase não pudesse sentir a corda, ele parou de seguir seus comandos. Não tinha desafiado Yonvou ou se livrado do feitiço, mas simplesmente não conseguia sentir o comando. Preciso encontrar uma maneira de fortalecer esta corda de marionete. Capítulo 82. Besta mítica 5. Se eu puder melhorar a corda da marionete, vou conseguir controlar esse espírito de uma distância maior. Yonvou decidiu pensar melhor nisso mais tarde. Além da corda, as capacidades físicas do espírito eram melhores do que esperava. Plaft. O espírito familiar atingiu uma árvore com apenas alguns golpes até ela tombar. Yonvou notou o espírito olhando sorrateiramente para ele. Mesmo que não tivesse nenhuma expressão no rosto do familiar, podia dizer que estava esperando por aprovação, assim como um cão. Quando Yonvou deu alguns acenos de cabeça de reconhecimento, parecia que o espírito nebuloso e tenebroso vibrou em gratificação. Não pode deixar de sorrir, pensando em seguida. A conversão só melhorou a habilidade original do espírito um pouco. Mas ainda é capaz de infligir danos físicos, então, se eu receber espíritos familiares suficientes, eles serão úteis. Ele se lembrou do grupo de espíritos malignos que atacaram Build juntos. Individualmente, os espíritos eram fracos e insignificantes, mas, como um grupo, podiam até fazer Yonvou recuar. Aprendi muito sobre o controle de espíritos com este experimento, mas ainda tenho um longo caminho a percorrer. Não posso assumir que sei tudo agora, sendo que só tenho um espécime. Além disso, ainda não sei o que vai acontecer quando controlar vários espíritos ao mesmo tempo. Nem sei se tem um limite para quantos espíritos posso terça-feira. No entanto, Yonvou não pôde deixar de ter grandes expectativas para essa nova habilidade. Ouvi dizer que criaturas mortas-vivas podem evoluir para criaturas de nível superior. Talvez meu espírito de xamã também possa evoluir para algo maior, como um lixo. Sua mente se encheu de pensamentos sobre construir um exército de mortos-vivos. Com o intuito de obter mais informações, Yonvou decidiu converter mais almas em espíritos familiares. Enquanto checava sua coleção de almas, acabou encontrando duas almas notáveis: Gnou Gigante e Vulca. Eram as almas dos monstros mais fortes que poderia coletar na zona iniciante. Gnou Gigante era um monstro que protegia a peça oculta do sexto andar, Folhas de Louro. Vulca era um monstro-chefe, oculto que tinha matado com Punch e Edora no nono andar.
Coletei suas almas apenas no caso de encontrar algum uso para elas, mas nunca pensei que viriam a calhar. Assim Yonvou decidiu injetar sua mana. Acabou tendo que usar todas as almas que restavam na coleção, mas os resultados foram bem satisfatórios. Ruar. Graá. Ao contrário do espírito do xamã, o Gnou gigante e Vulca rugiram assim que se tornaram espíritos familiares. Ambos eram enormes. O Gnou gigante tinha quase 3 metros de altura e parecia que Vulca poderia esmagar vários jogadores nos braços. No entanto, conseguiu distingui-los por causa de suas formas individuais, apesar da aparência fantasmagórica. Yonvou começou a dar ordens a cada espírito, direcionando-os para as cordas de marionete que os conectavam a ele. Yonvou nomeou o xamã de Bou, em homenagem à primeira sílaba da palavra coreana para xamã. Deu ao Gnou gigante o nome Nol e mudou o nome de Vulca para Ka. Ele nomeou para ficar mais fácil dar as ordens, mas os espíritos saltaram de alegria com seus nomes. Uma mensagem apareceu de repente. Você nomeou seu espírito familiar. O espírito familiar receberá uma identidade, o que aumentará a moral do seu espírito familiar. Você desbloqueou a afinidade familiar. Afinidade familiar espírito familiar Bou, xamã, 15:30, Nol, Gnou gigante, 8:41, Ka, Vulca, 10:55. Melhore sua afinidade com os espíritos. Quanto maior a afinidade, mais forte será o seu vínculo, e eles seguirão suas ordens com mais lealdade. Yonvou não pôde deixar de rir da situação estranha, porque nunca esperou que os espíritos familiares ficassem tão satisfeitos em receber o nome, e ele até desbloqueou uma nova estatística. Uma identidade. Os espíritos que coletou não tinham identidades, porque perderam o ego assim que foram capturados. Embora os espíritos familiares fossem de um nível mais alto do que os espíritos comuns, ainda não estavam cientes das vidas passadas e ser nomeados dava um senso de importância. Yonvou sentiu a conexão entre ele e os espíritos ficar mais forte. Não era nada ruim, e, com sua nova estatística, era capaz de realizar mais alguns experimentos com os espíritos familiares. Os resultados apoiaram sua teoria de que as habilidades dos espíritos se correlacionavam com as que possuíam quando ainda estavam vivos. Nol, que costumava ser ágil enquanto estava vivo, era mais rápido do que os outros, e Ka, que costumava ser fortíssimo, era mais lento, mas fisicamente mais poderoso. Se usasse Bou como ponto de partida para comparação e atribuísse um ponto cada para a força, agilidade e vida, então Nol teria um ponto para a força, 3 para a agilidade e 2 para a vida. Ka teria 5 pontos de força, 1 de agilidade, e 3 de vida. Tenho que coletar almas de alta qualidade para criar bons espíritos familiares. Depois disso, tentou fazê-los lutar contra algumas bestas e ficou grato pelos instintos de luta deles ainda estarem intactos. Com uma ordem simples para matar as bestas, os 3 começaram a lutar juntos com um bom trabalho em equipe após um começo instável. Quanto mais lutavam, mais acostumados ficavam em lutar juntos como um grupo. Então eles possuem inteligência. Era a maior diferença entre os espíritos familiares e os espíritos normais. Yonvou continuou observando as ações deles com entretenimento. No final do dia, conseguiu encher sua coleção de almas. Número de almas coletadas, 500. A capacidade se expandiu mais de 3 vezes. O limite costumava ser de 150 almas. Yonvou tentou usar todas as almas novamente e criar o maior número possível de espíritos familiares para ver quantos poderia criar a partir de 500 almas, bem como testar quantos poderia controlar. No final, conseguiu criar mais 7 espíritos familiares, mas parecia que seu limite era 10. É muito menos do que imaginei. Yonvou franziu a testa um pouco enquanto olhava para os novos espíritos ao lado dos 3 originais. Com exceção de serem convertidas em energia tenebrosa, as almas vinculadas na pulseira eram inúteis, a menos que fossem transformadas em espíritos familiares. Como criou os novos com pressa, eles acabaram sendo praticamente inúteis. Yonvou olhou para o desespero do Rei Obscuro enquanto passava a mão pela corrente enrolada no braço. Coletor de almas. Chance fixa de colher a alma do alvo morto e adicioná-la à coleção.
As almas colhidas perdem a memória e se tornam corrompidas, deixadas apenas com profundo ressentimento. A capacidade da coleta aumentará proporcionalmente à proficiência do usuário. A capacidade aumentará junto com minha proficiência. Acho que tenho de depositar minhas esperanças nisso. As habilidades da pulseira preta pareciam impressionantes, mas considerando que era um artefato que pertencia a um lorde anterior, elas realmente não pareciam nada demais. O outro artefato em sua posse deixado por outro lorde, espada vampírica de Bathory, ostentava uma opção avassaladora que poderia roubar as estatísticas de um oponente e até mesmo algumas habilidades. Em contraste, as opções do desespero do Rei Obscuro pareciam muito aquém. Talvez fosse porque não tinha proficiência, ou talvez as habilidades seladas fossem as que eram impressionantes de verdade. Assim, era possível que a pulseira contivesse segredos que ainda não tinha descoberto. Você destruiu Astrapé, então preciso que seja igualmente boa. Quando olhou para a pulseira com as sobrancelhas franzidas, Yonvou de repente teve uma ideia. Calma aí, se eu quiser saber mais sobre esse artefato, talvez eu possa pedir ajuda para Edora. Ela tinha uma habilidade muito semelhante aos olhos dracônicos dele, perspicácia. Seus olhos poderiam ser capazes de ver algo que ele não podia. Yonvou decidiu adiar as perguntas que tinha sobre o artefato até Edora chegar ao 11º andar. Além disso, adquiriu outro artefato divino para substituir Astrapé. Você tem algo muito interessante com você, humano. Quando Yonvou estava prestes a pegar o escudo de 9 camadas das costas, ouviu a voz da Fênix soar na sua cabeça. Ele olhou em volta, procurando-a, mas não conseguiu encontrá-la. Ela está observando com algum tipo de habilidade. Ficou claro que ainda estava no covil. Pensei que você ia descansar. Sim, eu estava. Meus filhos estavam tremendo como se fossem sair das cascas a qualquer momento, mas se acalmaram. Ainda não sei quando vão chocar, então fiquei te observando para me manter acordada. Além disso, o artefato que você tem despertou o meu interesse. Yonvou percebeu que, como a Fênix era uma besta lendária, ela poderia reconhecer um item divino como égide, só que, assim que estava prestes a pegar mais uma vez, ele ficou sem reação no próximo comentário da Fênix. Pode me falar sobre a pulseira que está usando? O quê? Um homem mancava pela floresta densa, coberto de queimaduras graves. Metade do seu rosto tinha derretido, deixando como uma aparência repulsiva, mas, mesmo que parecesse meio morto, seus olhos brilharam de raiva. Era Leonte, que conseguiu escapar do ataque de Baal e agora estava correndo por sua vida. Ele não tinha mais nada depois que Baal e a Fera Flamejante destruíram o portal e os jogadores do Xiongvado. Se ao menos eu tivesse a pedra. Se tivesse aquele coração, não teria sofrido essa humilhação. Leonte rangeu os dentes em ressentimento enquanto pensava em Baal e no jogador desconhecido que tinha roubado sua pedra. Vocês vão pagar pelo que fizeram e eu vou me certificar disso, não importa o que custe. As notícias sobre o confronto entre o Dragão Vermelho e Xiongvado abalaram toda a torre, concentrando-se em como Baal e a Fera Flamejante haviam emboscado Leonte e como ele tinha escapado. O Dragão Vermelho emitiu uma declaração de guerra e colocou avisos nas tábuas das cidades de cada andar. O Dragão Vermelho e o Xiongvado eram os dois maiores clãs da torre e uma guerra entre eles causaria um caos enorme. Clãs, rankers e jogadores agiram imediatamente para obter uma imagem precisa da situação enquanto se preparavam para a guerra. A tribo dos Unchifres não era a exceção. É a única coisa que tenho ouvido desde que chegamos aqui. O que diabos aconteceu enquanto estávamos fora? Punch e Edora caminharam ao longo de uma rua enquanto as pessoas passavam ocupadas por eles. Punch estava se sentindo muito irritado. Depois de terminar a provação no 10º andar, pensou que poderia finalmente continuar sua jornada com Yonvou no 11º andar, mas teve que dar uma pausa nos seus planos. Enquanto estava falando com o guardião Ivuke, o Corvo Vermelho de repente desceu do céu e se sentou silenciosamente na frente dele. O Corvo Vermelho era uma besta mítica usada como mensageiro por sua tribo por causa da capacidade de viajar entre os andares sem restrições.
A mensagem que trouxe foi simples. Retornem assim que receberem essa mensagem. Como os detalhes não foram inclusos, Punch não sabia o motivo. Seu pai os chamou para casa. No entanto, sabia que era urgente para seu pai enviar o Corvo Vermelho, e então, se encontrou com Edora rapidamente e deixou a torre. Assim que chegaram ao distrito externo, ouviram a notícia e imediatamente entenderam o porquê seu pai os convocou. Não demorou muito para chegarem a uma aldeia agrícola de aparência comum. Contudo, a atmosfera da aldeia era diferente das de outros lugares semelhantes na torre. Assim que Punch e Edora pisaram na entrada da aldeia, foram cordialmente recebidos pelos fazendeiros que aravam os campos. Punch e Edora? O que vocês estão fazendo aqui? Ouvi dizer que a torre está muito agitada ultimamente. Eles devem estar aqui por causa disso. Minha senhorita. Como vai a busca por um marido? Os aldeões apareceram um por um diante da notícia do retorno de Punch e Edora, e, logo, a entrada ficou bastante barulhenta. Os dois também aproveitaram para colocar a conversa em dia com os aldeões que não viam há um tempo. Embora fossem membros da família real, ninguém falou com eles de forma formal ou com reverência. Punch. Edora. Já chegaram. Um homem de meia idade, usando um chapéu de palha, saiu da aldeia. Ele era um homem robusto que era ainda maior que Punch e parecia um fazendeiro com a picareta pendura no ombro. Edora ergueu as sobrancelhas, irritada com a expressão dele. Pensei que era um assunto urgente, mas acho que não, se alguém está perdendo tempo na agricultura. Sabe como é, comida é uma necessidade. Podemos até estar muito ocupados, mas precisamos fazer uma pausa de vez em quando. Por que está tão rabugenta hoje? Você está na... Mais uma palavra e terei de desembainhar minha espada. Os olhos do homem se arregalaram com a atitude fria da Edora. Em seguida, olhou para Punch como se perguntasse o que havia de errado com ela. Punch riu. Eu sei o porquê dela estar assim. Ela estava tão animada para ir em uma jornada com o futuro marido, mas Cale essa boca imunda. O chute repentino da Edora enviou o Punch voando, de modo que ele pousou a uma grande distância e rolou no chão. Infelizmente, o homem de meia-idade e os outros aldeões já tinham ouvido suas palavras. O quê? Um futuro marido? Minha senhorita. Finalmente. Ufa! Então, vamos comemorar com espaguete em breve? Devemos dar uma festa. Edora cobriu o rosto com as mãos diante da conversa barulhenta. A intromissão da sua tribo era uma das razões pelas quais relutou em voltar. O homem de meia-idade colocou o braço sobre os ombros da filha e sorriu levadamente. Ei! Então, quem é esse menino fantástico que roubou o coração da minha filha? Estou morrendo de vontade de saber quem é. Tire os braços. Ele pertence a que raça? É um semi-humano como nós? Ou é um humano? Onde ele está e o que está fazendo agora? O homem de meia-idade a provocou sem se importar. Edora tentou ignorar as palavras dele enquanto esfregava a cabeça dolorida. No entanto, suas mãos se moveram para Shinmado, o que fez o homem de meia-idade finalmente recuar. Tudo bem, tudo bem. Poxa, com essa atitude fria, nem sei de quem você gosta. Não posso nem fazer uma piada na sua frente. Edora olhou furiosa para o pai, mas o sorriso largo dele ainda não saiu do rosto. Depois de dar uma boa risada com os aldeões, o homem então bateu palmas para mudar a atmosfera. Ok, já chega de piadas. Sua expressão ficou séria e seus olhos brincalhões tomaram uma luz séria. Apesar das roupas esfarrapadas, ele exalava dignidade. Não escrevi muito, porque eu queria que vocês voltassem com a mensagem, mas provavelmente já notaram o que aconteceu na torre enquanto vinha para cá, não é? Continua no próximo vídeo.